Olá, uma excelente tarde a todos. Está começando aqui ao vivo, a partir de agora, pelo Canal do Boi, mais uma edição do Agricultura BR. E no programa de hoje você vai ver informações sobre as cotações para soja, milho e café. E vai ver também que o Ministério da Infraestrutura publicou liberação no Diário Oficial para a concessão da ferrovia Ferroeste. Cidades do Rio Grande do Sul começam a decretar situação de emergência por causa da estiagem. E nas informações do tempo, no agroclima, você vai ver que hoje a Renata traz um alerta para a região Nordeste, que sofre com riscos de alagamento por causa das fortes chuvas. Lembra você que a partir de agora você acompanha a nossa programação além aqui da televisão, também pelo Universo Digital. Estamos ao vivo pelo portal sba1.com, pela página do Canal do Boi no Facebook. Estamos ao vivo também pela NET Claro TV. E para você que acompanha o nosso programa, a programação do Canal do Boi na região de fronteira, pode ficar por dentro dos principais assuntos do agronegócio através da NEL TV. Bom, a gente começa trazendo informação aqui sobre a qualidade das lavouras no Paraná, que piorou demais. Várias regiões já registraram perdas. E nós vamos ao vivo agora até a redação aqui do Canal do Boi, saber as informações com a Kayle Rodrigues. Kayle, boa tarde. O que gerou essas perdas e o que os produtores, como está a preocupação dos produtores em relação a esse problema? Oi, Adriano, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo. Tudo isso é por conta da seca, viu? O fator tem influenciado bastante, os produtores estão bem preocupados. É o que a gente tem conversado com muitos produtores, né? A nossa equipe de reportagem também no Paraná tem repassado para a gente. A safra 2021-22 de soja no Paraná apresentou mais uma piora na qualidade das lavouras na última semana. Mostraram dados do Departamento de Economia Rural, DERAL, em meio à seca que atinge a região sul. E analistas já veem perdas de produção no estado. As áreas da oleaginosa consideradas boas são 57% contra 71% na semana anterior. Já as lavouras em situação média estão de 30% ante 23% na última avaliação, enquanto as áreas ruins já somam 13%. No milho verão, 77% das áreas eram avaliadas como boas até a semana passada. Agora, este número baixou para 63%. As áreas consideradas médias foram de 20% para 27% e de 10% são vistas como ruins, avaliou o departamento. Nas últimas semanas, o órgão ligado ao governo estadual também reportou queda nos níveis de qualidade das lavouras em função das adversidades relativas ao clima. Os 3 estados do sul estão sob os impactos do fenômeno climático Laninha, que tem trazido chuvas abaixo da média e altas temperaturas em diversas regiões produtoras neste mês. Adriana, a previsão climática indica chuva abaixo da média nos próximos dias na região sul, no oeste do Paraná. A projeção é de apenas 0,5 milímetros de chuva até o dia 28 de dezembro, enquanto no noroeste a precipitação não vai passar de 1,5 milímetros no mesmo período. Então, situação que complica ainda mais a situação das lavouras na região do Paraná. Nós, é claro, seguimos acompanhando tudo. Obrigado, Kayle. Um país de contrastes, né? Muita chuva na Bahia e lá no sul, a seca dando prejuízo enorme. Mas obrigado pela sua participação, uma ótima tarde para você. Bom, o Ministério da Infraestrutura, através da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira a liberação da concessão da ferrovia Ferroeste. Confira os detalhes na reportagem do José Cunha. O requerimento havia sido feito em setembro pela Ferroeste e no dia 9 de dezembro, o secretário nacional de Transportes Terrestres tomou a deliberação publicada hoje. De acordo com o secretário Jaime Verruc, este foi o último ato administrativo autorizando a concessão desse trecho entre Dourados e Maracaju, que passa a compor a nova Ferroeste. A ferrovia terá 1.300 quilômetros desde Maracaju, passando por Dourados, no Mato Grosso do Sul, Guaíra, Cascavel, Guarapuava, até o porto de Paranaguá, no Paraná. O investimento de aproximadamente 10 bilhões de reais será privado, concedido para exploração por meio de leilão, a ser realizado já no próximo ano. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha.
Bom, você viu aí preços da soja em algumas regiões do país. A gente traz agora o preço das sojas nos portos brasileiros para esta quinta-feira. Você acompanha comigo aqui na tela. De acordo com Aliás, vamos falar do mercado futuro da soja primeiro na Bolsa de Chicago. Nos contratos para janeiro de 2022, neste momento, 13 dólares e 28 mais 4 o bushel, alta de 0,04%. Nos contratos para março de 2022, 13 dólares e 36, alta de 0,13%. E nos contratos para maio de 2022, 13 dólares e 42 mais 4, alta de 0,15%. Nos contratos para julho de 2022, 13 dólares e 47, alta de 0,15%. E o dólar esboçou o movimento de queda logo após a divulgação dos dados, mostrando uma queda no índice de preços ao consumidor como era esperado, mas não resistiu muito tempo e voltou a subir. Antes da gente conversar com o Walter Puga Júnior, vamos ver neste momento como está sendo comercializado o dólar aqui no Brasil. Você acompanha comigo aqui, ó. Dólar comercial neste momento rompeu a casa dos 5,70 mais 8, alta de 0,71%. Agora vamos a São Paulo, vamos conversar com o Walter Puga Júnior. Puga, hoje cedo a gente conversou, bateu um papo no Bom Dia Produtor, a situação era positiva, ontem o dólar recuou um pouco, o índice Bovespa também se manteve aí perto de uma normalidade, no entanto, agora cedo, o anúncio da taxa de juros, da possível taxa de juros lá nos Estados Unidos, em virtude da inflação por lá, bagunçou o mercado, né? Hoje cedo o dólar rompeu a casa de 5,70, chegou a 5,71 e o índice Bovespa deixou a casa dos 105 mil pontos. É este o cenário que a gente vai ver até o final desse ano, Puga? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o que mudou a perspectiva do dólar em queda foi os números apontados lá nos Estados Unidos do chamado PCE, ou seja, é o índice de gastos de consumo no mercado americano, que é referência para o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, analisar o comportamento da inflação. E olha, veja, anteriormente esse núcleo do índice de gastos de consumo estava em 4,2%. O mercado esperava que fosse subir para 4,5%, mas já se aproxima de 5%. E isso leva a crer que a taxa de juros vai subir nos Estados Unidos. Tendo alta na taxa de juros no mercado americano, haverá naturalmente uma fuga de dólares de países emergentes como o Brasil rumo a uma remuneração melhor para esse dólar lá nos Estados Unidos. E se isso é sinalizado para quem está no mercado, Adriano, rapidamente o dólar sobe. Por isso nós tivemos uma reversão. Pela manhã o dólar operava na faixa de 5,62, chegou a cair na mínima do dia, logo cedo, por volta das 9 horas e 30 minutos, já para 5,62, mas em seguida começou um movimento de alta de novo, que passou de R$ 5,71, por pouco não chegou a 5,72. Neste momento está na faixa de 5,70, mas olhando para o gráfico é possível avaliar a dificuldade para fazer com que haja uma valorização do real frente ao dólar. Qualquer sinal de que haverá uma fuga de dólares dos países emergentes rumo ao mercado americano, o dólar já tem uma forte valorização. Isso não ocorre só frente a moedas de países emergentes, como o Brasil, mas ocorre também lá fora, frente a moedas muito fortes, como o euro, como a libra, como o iene japonês. Veja, neste momento, o índice dólar, dólar index, como se fala no jargão do mercado, opera aos 96.067 pontos. Ora, tem uma leve alta de 0,01%, mas hoje já chegou a operar em níveis mais altos. Agora, isso tudo vai alterando, lógico, o comportamento também da nossa Bolsa, que perdeu agora há pouco os 105 mil pontos. Veja, contrariando tudo o que ocorre lá fora, onde as bolsas vêm em alta, nosso índice Bovespa recua agora 0,26%, já opera abaixo de 105 mil pontos, aos 104.966 pontos. Chegou a arrasar mais fundo, viu? Chegou a operar mais fundo, foi aos 104.685 pontos, caiu mais, agora já cai um pouco menos, vamos dizer assim, mas perdeu os 105 mil pontos. Agora, qual é o destaque hoje no mercado de ações? Uma forte alta para ações de frigoríficos. Veja, frigorífico Minerva tem alta agora de Marfrig tem alta de mais de 4%. Outro frigorífico, Brasil Foods, o setor de abate vai bem, Alta de 3,11% agora. JBS sobe 2,44%.
agora. Ou seja, nós temos Marfrig em alta, nós temos Brasil Foods em alta, temos também JBS em alta e agora há pouco Minerva vinha em alta, aliás, alta das mais fortes no mercado de bolsa. É o último dia de operações antes do Natal. As operações no mercado financeiro voltam na próxima segunda-feira, no dia 27. Mas, de olho na informação, valorização hoje, apesar da queda do índice Bovespa, é para frigoríficos, que tem forte alta. Ações da Petrobras, que são normalmente as mais comercializadas, nem aparecem hoje entre as mais comercializadas no mercado de bolsa. Mas o índice Bovespa vai cedendo às vésperas do Natal e o dólar volta a subir de novo. Apesar do índice de inflação no Brasil ter sinalizado já, o IPCA, tendência de baixa. É só para lembrar, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apura o índice de preços ao consumidor amplo e o IPCA 15, aponta que desacelerou de 1,17% em novembro para 0,78% em dezembro, bem abaixo do que os operadores de mercado esperavam. Isso é um sinal de que os preços tendem a ceder um pouco. Continuam em alta? Continuam, mas menos intensa do que nós vimos durante este ano. A inflação começa a ceder lentamente, é o que sinaliza o índice de preço ao consumidor amplo divulgado hoje pelo IBGE. Era de se esperar que o dólar cedesse, mas isso não ocorreu por fatores externos. Não foi o índice aqui que preocupa, mas sim a possibilidade de fuga de capital investido aqui para os Estados Unidos. Adriano, antes do Natal, desejo a todos, boas festas, Feliz Natal, mas nós estaremos aqui na segunda-feira acompanhando os últimos dias de operação no mercado financeiro. É com você. Valeu, Puga, obrigado. Ótimas festas para você, bom Natal, Feliz Ano Novo também, mas a gente se vê ainda. Bom, e a situação neste ano de 2021 foi complicada para muitos produtores atingidos pelas adversidades climáticas. Por isso, muitos precisam buscar recursos financeiros para conseguir garantir a safra desse ano, focados, sobretudo, na produção sustentável, que se tornou palavra de ordem na produção brasileira. Os detalhes com Vinícius Souza. Sem dúvida, as condições climáticas provocaram impactos importantes na produção do agronegócio brasileiro. Os produtores precisaram lidar com a ausência de chuvas em um período de extrema seca e logo em seguida a queda brusca nas temperaturas ocasionaram geadas que comprometeram várias culturas. O café, por exemplo, chegou a ter 80% da safra comprometida em regiões produtoras de Minas Gerais. Esse problema de estiagem e geada. O café sofreu muito com a plantação de café, sofreu muito com estiagem e geada e a gente ainda está sofrendo os resquícios desse efeito, ele dá sinais que foi superado, mas se você acumular nos últimos 12 meses, a gente ainda está sentindo esses efeitos de estiagem e geada na plantação de café. A soja também sofreu com esses impactos. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento apontaram queda de 1,2% na produção da safra 2021. Já o milho contabilizou redução de 8%. Faça chuva ou faça sol, o agro não para, é o que a gente costuma dizer. Mesmo assim, não se isenta das consequências quando a chuva se ausenta demais ou então quando as temperaturas caem bastante. O fogo também é uma preocupação da porteira para dentro. E aí, os produtores precisam se preparar. Como fazer frente e de onde tirar recursos, para fazer frente a essas medidas? A gente tem os recursos públicos, via Plano Safra, que não são suficientes e não são suficientes já há alguns anos, Então agora, justamente nessa onda do ESG, a ideia é aproveitar o financiamento privado, então acessar recursos privados para que possa fazer frente não só a esses custos operacionais para enfrentamento dos incêndios, como também para aumento da área cultivável das propriedades e para a melhoria do negócio como um todo. Além disso, o desafio é garantir uma produção alinhada à sustentabilidade. Por isso, alternativas foram criadas nos últimos anos para auxiliarem os produtores rurais nesse processo. A gente tem toda a parte de títulos verdes, que a gente fala, a gente tem tanto green bonds, tem as debêntures estruturadas, debêntures verdes, a gente tem as cédulas de
recursos do agronegócio, os CRAs, né, que a gente fala bastante, a CPR, agora a gente tem a CPR Verde, que é algo novo, acho que deve ter uns 3 meses a lei que instituiu. Então tem uma série de títulos que estão à disposição dos produtores rurais e que podem ajudar na captação de recursos do privado. Há pouco tempo foi criada a CPR Verde, Cédula do Produto Rural. Um título de crédito destinado a financiar atividades de reflorestamento e manutenção de vegetação nativa em propriedades rurais. Outra forma de contribuir para o desenvolvimento do setor. É o deslocamento do que antes era do agronegócio para financiamento do business, da operação mesmo, e agora é para financiamento da manutenção dessas áreas verdes nas propriedades. E aí, tanto falando de reserva legal, quanto de áreas de preservação permanente, unidades de conservação, qualquer tipo de preservação de áreas verdes com vegetação nativa podem ser objeto desse novo título. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Obrigado, Vinícius. Bom, e está chegando o nosso primeiro intervalo comercial desta edição do Agricultura BR. É hora de você conhecer empresas parceiras aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio, mas de permanecer quietinho aí, porque logo depois, no próximo bloco, a gente tem muita informação para trazer para você. Inclusive, você vai ver que autoridades do estado do Rio Grande do Sul já começam a decretar situação de emergência por causa da estiagem. Fica por aí, a parada é rapidinha. Estou de volta. E eu abro esse bloco trazendo para você a informação de que um estudo da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, apontou que a região sudeste teve queda na produção de frutas e hortaliças nesse ano de 2021 em relação a 2020, mas continua sendo a maior região produtora do país. Vamos agora até Araçatuba ao vivo, vamos conversar com o repórter Gustavo D'Angelo, que vai trazer mais informações para a gente. Ótima tarde, Gustavo, prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. Olá, Adriano, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Adriano, de acordo com esse estudo, o Sudeste teve uma ligeira queda na produção de frutas e hortaliças em 2021 em relação ao ano passado, mas segue liderando como a maior região produtora do país. Neste ano, a região foi responsável pela produção de 40,87% de todas as frutas e hortaliças colhidas no Brasil. Em 2020, eram 41,4%. Só a região de Bauru, no interior de São Paulo, representa 5,36% da produção nacional, com destaque para as laranjas. Em seguida, vem Campinas, que produz 4,3% do total, com o tomate como o principal produto. De acordo com os dados, o Nordeste é o segundo maior produtor de frutas e hortaliças, com 21,58% de participação, como vocês podem ver aí no mapinha. Depois vem o Sul, com 17,33%. O Norte responde por 14,46%, com destaque para a área noroeste do Pará, que produz 4,64% do total, especialmente açaí, cacau e mandioca. A região Centro-Oeste, que é a maior produtora de commodities, como soja, fica em último lugar, com 5,76% do total de frutas e hortaliças. Esse levantamento é uma espécie de mapa da agricultura divulgado todos os anos e retrata aí a produção e a exportação de hortifruti no Brasil, com o valor da produção das culturas, a área, produção por estado e o panorama de exportação em valor, volume e destino. Adriano, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Gustavo. Obrigado. Uma ótima tarde para você. Bom, e da região sudeste a gente desce o mapa, vai lá para a região sul, porque algumas cidades do Rio Grande do Sul já começam a decretar situação de emergência por causa da estiagem. O baixo volume de chuvas dos últimos meses já causou danos irreversíveis em algumas lavouras. Cruz Alta, na região noroeste, decretou situação de emergência por causa da estiagem. E a gente conversa agora com o presidente do Sindicato Rural, Moacir Medeiros, que vai falar um pouquinho mais sobre essa situação. Qual a situação das lavouras aqui de Cruz Alta? Estamos passando por um momento muito difícil, né? Hoje nós estamos aí com o milho sequeiro aí com a perda de 100%, né? Já é uma perda total, nem produziu nem a espiga, como a gente costuma dizer assim, essa planta. E o irrigado também tem uma perda muito grande aí, que chega a mais de 20% também no milho irrigado. E a soja, inclusive já passou a época
correta do plantio, né? Já estamos fora do zoneamento agrícola. Também, se porventura o tempo a gente espera que daqui para frente se corrija, nós também não vamos ter uma produção daquilo que é esperado. E também a soja plantada, que já gira em torno de 80% na nossa área, as perdas ainda a gente não tem um cálculo, mas as perdas também já são muito grandes, porque a planta também não desenvolveu de acordo com o ciclo. Então, hoje, lamentavelmente, estamos passando por um momento muito difícil com essa estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Tem algum produtor que ainda não conseguiu fazer o plantio da soja? Não, nós não temos esse dado, e praticamente todos já fizeram, né? Há poucos que concluíram, né? Então ela existe aí esses 20% ainda que não está concluído da área plantada em Cruz Alta, né? Então, mas, como se diz assim, hoje eu não sei se é bom ter plantado já ou não, porque tanto se plantar agora fora da época do plantio, como que já está plantado, a produção se estima muito baixa aí, que não vai ser rentável como nós desejaríamos. E tem também a questão da pastagem, né, que foi prejudicada aí pela falta de chuva. Exatamente. Aí tanto a pecuária, aí, tanto de corte como de leite, as perdas são irreparáveis aí, né? Hoje a produção do leite aí, o alimento para as vacas leiteiras aí praticamente não existe mais. Tanto é que a própria silagem que é produzida hoje, né, não tinha composição, né, mais as plantas aí para poder ter um bom nutriente aí para as vacas de leite. E a pastagem para o gado de corte também, hoje também o gado está passando aí encostados de matos aí e tal, aí para poder sobreviver, como se diz, né? Então é muito preocupante. Outros municípios também devem decretar situação de emergência. Exatamente. Hoje a notícia que eu tenho é que já tem 17 municípios em estado de emergência no Rio Grande do Sul. Hoje o nosso município de Cruz Alta, né, já está decretando também, e acredito que infelizmente nessa semana em diante aí agora vai aumentar grande o número de municípios aí com decreto de emergência. Com essa situação a produtividade já deve ser menor para essa safra. Qual a expectativa inicial antes de toda essa situação da estiagem? Olha, a gente aqui já estava numa média aí de 60 até 70 sacas por hectare na soja, né? Em torno aí de 200 sacas no milho. E hoje, então, assim, agora a gente está ansioso porque a gente não sabe, né? As previsões não são boas para frente aí nesse período do verão aí. Então está muito difícil a gente prever o que vem pela frente, mas a previsão que nós tínhamos era essa. Sem falar nos custos que estão bastante altos, né? Exatamente. Então eu sempre digo, né, que o agricultor ele tem que ser meteorologista, tem que ser técnico, tem que ser economista, enfim. E a gente vem sempre atravessando aí momentos aí, né, que a gente tem que sempre dar uma boa estruturada, uma boa equilibrada sempre para poder passar. Nós vivemos agora há poucos meses atrás também a cultura do trigo, que ela também sofreu aí com excesso de chuva. Então no final do ciclo aí nós também tivemos um momento aí que poderia ter produzido até mais trigo, mas enfim, ainda se produziu razoável, né? E aí saímos do excesso de chuva e entramos numa seca. Então é complicado, né? Mas é assim, a gente tem que enfrentar, sabe que vai ter esses anos ruins aí, a gente espera que normalize daqui para frente e tenhamos ainda uma produção razoável aí no ano de 21 para 22. As previsões não são as melhores, mas se a chuva retornar, a cultura consegue retomar o seu potencial produtivo? Hoje assim, tá muito fora já da época, tanto para o plantio, para o restabelecimento do que já está plantado. Então, claro que se normalizar daqui para frente, o que já está plantado, ele vai ter uma recuperação, mas não vamos chegar nunca na média esperada por nós. Então, aí vai depender muito do que vai acontecer para frente, né? Mas não vamos nunca chegar na nossa média de produção. E o que tiver ainda por plantar, se torna também a mesma situação, porque já estamos fora da época do plantio, e a gente também não tem como prever ainda o que vai ser. Mas com certeza nós teremos aí um percentual aí bem elevado aí de quebras na produção. Muito obrigada pelas suas informações, Moacir. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Obrigado, Viviane.
Bom, e você acompanha com a gente agora mais um capítulo da entrevista exclusiva que a ministra Tereza Cristina concedeu ao Canal do Boi lá em Brasília. Nessa segunda parte da entrevista concedida agora à repórter Berenice Leite, ela traz assuntos importantes, vale a pena ficar ligado. Ainda pegando por esse gancho, né, essa questão, a senhora acredita que a concorrência internacional está diretamente ligada à questão ambiental? Para o Brasil, sim, porque é um desafio muito grande para outros países concorrerem com o Brasil. Então, é claro que você tem aí, hoje, né, o ativismo ambiental para fazer o protecionismo comercial. Agora, nós temos muita coisa boa e nós não podemos cair, né, nesse movimento, porque nós precisamos mostrar o que a gente faz. Nós temos aí o Plano ABC+, né, mostrando o que a gente vem fazendo aí na recuperação de pastos, na eficiência do nosso manejo pecuário. Nós temos muita coisa boa aí para mostrar para o mundo. E temos que corrigir aquilo que não está correto, aquilo que precisa, de fato, ser corrigido. Quais são os mercados que nós devemos mirar aí para o ano que vem? Olha, nós já temos, o Brasil tem uma quantidade enorme de mercados, né? Nós já exportamos aí para mais de 160 mercados. Nós abrimos esse ano 147, sei lá, mais de 150 novos mercados. Então, eu acho que o Brasil tem que diversificar mesmo a sua pauta, né? Além da soja, que é nosso carro-chefe, do milho, das carnes, das proteínas. No frango nós somos imbatíveis, somos primeiros aí na exportação, os suínos que a gente vem crescendo, os bovinos, mas nós temos muita coisa ainda a ser feita. Nós temos aí grão de bico, gergelim, a própria mandioca, que começa a deixar de ser produto de pequena agricultura para fazer aí amidos. Nós temos aí uma enormidade, uma infinidade. O Brasil é um país muito de tamanho continental, que produz muita coisa. Nós temos pimenta do reino, enfim, muita cacau, café, que a gente faz há séculos isso. Nós temos que, na verdade, agregar mais valor aos nossos produtos. Quando eu vejo o mel, por exemplo, o mel do Nordeste, hoje eu recebi aqui produtores do Piauí, mostrando que o mel orgânico do Piauí, que é produzido lá de maneira na Caatinga, no semiárido do Piauí, ele tem tido uma aceitação enorme por mercados europeus. Então, nós temos outras atividades que não só aquelas que a gente está acostumado a falar, que também estão sendo incentivadas pelo Ministério da Agricultura, as castanhas, né? Castanha de caju, castanha do Pará. Agora nós temos aí também outra castanha noz pecan, produzida lá no Rio Grande do Sul. Nós estamos aumentando a nossa área de azeites, fazendo azeite de oliva, que nós importávamos tudo, é pequeno ainda, mas a gente está crescendo muito nisso. O cacau vem de novo crescendo. Olha, eu sei que o Brasil, nós temos aí muitas oportunidades, é uma questão de se organizar, né, fazer produtos, apresentar esses produtos ao mundo e vender. E a senhora tem feito isso muito bem, por sinal. Fazendo, o Brasil tem muitas oportunidades aqui para todos que queiram produzir com sustentabilidade. O mundo pede isso hoje, não adianta ir contra. Nós temos aqui mostrar os métodos que produzimos e podem ter certeza que a gente tem muita coisa boa para mostrar. Aproveitando isso, a senhora acha que o Brasil fez o dever de casa na COP26? Acho que sim, acho que sim. Eu tenho dito isso nesses últimos dias. Eu acho que nós fomos para a COP onde todos achavam, inclusive aqui dentro, né, uma pena que nós brasileiros, né, achávamos que iam fazer um papel, e eu acho que o Brasil mostrou um stand muito bem feito, mostrando que a iniciativa privada, o poder público, federal, estadual, todos em conjunto, levamos lá tecnologias e o que a gente vem fazendo de bom, não só na agricultura, né, mas
em outras áreas também que precisam mostrar, como, por exemplo, a parte de saneamento. Enfim, o Brasil levou, eu acho que bons exemplos lá para fora, e eu acho que nós voltamos com uma vitória assim. Agora, nós temos que continuar fazendo isso, porque o ano que vem tem mais COP e nós temos que levar bons resultados de tudo isso que a gente mostrou lá. Agora vamos falar de inflação, né? Apesar de uma super safra, no plano interno temos uma inflação alta. De que forma o setor pode trabalhar para amenizar essa inflação que tanto prejudica o povo? Olha, o setor tem que continuar produzindo, né? A escassez gera preços altos e mais inflação. A inflação não vem só da agricultura. Nós temos aí os nossos insumos que nós importamos e que o dólar está alto, esses insumos importados também subiram de preço lá fora, né? Então o produtor, por isso é que eu disse no começo da nossa entrevista, o maior desafio para o próximo ano é fazer conta, né? Ter eficiência, produzir de maneira melhor. A inflação, com a produção, a gente pode até estabilizar esses preços ou cair um pouco esses preços. Agora, não depende só do agricultor. O agricultor, na verdade, não é ele que faz esses preços altos. São outras variáveis, né? Não só da nossa economia, mas também da economia global. As coisas estão diretamente ligadas também com os preços altos e com a inflação lá de fora, que às vezes a gente importa através dos insumos que a gente traz para a nossa produção. E quais são os programas aqui do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que a senhora acredita que devem ser trabalhados, devem ter mais ênfase para o ano que vem, que a senhora gostaria de destacar? Olha, a gente tem trabalhado muito com a agricultura familiar, com a pequena agricultura, né? Porque são esses que dependem mais das políticas públicas do Ministério, do governo, né? Nós estamos trabalhando com crédito. Eu acabei de ter hoje uma boa notícia que nós tivemos mais recursos para o seguro rural, que é uma ferramenta que é fundamental para dar segurança àqueles que produzem, àqueles que sofrem aí com as intempéries aí do clima. Então, hoje nós tivemos aí uma notícia que nós temos no orçamento 100 milhões a mais deste ano para o seguro, então nós vamos chegar aí quase próximos àquilo que nós tínhamos programado, que era 1 bilhão e 300 milhões, nós vamos chegar bem próximo disso. Ainda tem uns PLNs, eu estou acreditando que a gente possa cumprir a nossa promessa de 1 bilhão e 300. Isso traz segurança para o produtor, tanto para o pequeno quanto para o médio. A gente tem aumentado essa carteira de seguros, não só segurando mais culturas que já tinham a tradição de serem seguradas, mas nós estamos abrindo para outras culturas. O café, que passou por um momento muito difícil aí de geada, seca, né? Nós conseguimos colocar recursos através do Funcafé, mas também levar o seguro para essa cultura que não era uma coisa usual. Enfim, eu acho que o Ministério da Agricultura está fazendo a sua parte, né, e o produtor fazendo a dele, que é produzir de maneira eficiente. Legal. Bom, e você confere agora também mais uma reportagem especial, né, mais um capítulo da reportagem especial sobre a seca no Pantanal. Dessa vez o assunto é a adaptação obrigatória de animais por conta da estiagem prolongada e o aumento da temperatura. Além dos jacarés, aves e capivaras, a ovelha pantaneira é um dos animais que mais sofrem com a redução do volume de água e também de alimentos. Os detalhes estão na reportagem do Vinícius Souza. As variações climáticas no Pantanal exigem que os animais nativos da região ou que foram introduzidos no bioma sejam de fácil adaptação, tanto no período de cheia, que dura de outubro até março, quanto na vazante, que vai de abril até o mês de setembro. Os últimos anos foram marcados de maneira mais intensa pela estiagem, o que acendeu um alerta vermelho para a região quando o assunto é disponibilidade de água e alimento. Quando as gramíneas, que são as principais forrageiras consumidas, elas secam ou elas diminuem a disponibilidade, nós temos no Pantanal as áreas de cerrado, as áreas de borda de mata, capão,
que apresentam algumas forrageiras que não são gramíneas, por exemplo, como o acuri, e entre outras que eles comem. E aí, nesse caso, as raças localmente adaptadas, elas são adaptadas a consumir esses recursos forrageiros. Um exemplo é o ovino pantaneiro, marcado pela sua fácil adaptação ao calor, rusticidade, capacidade de reprodução todo ano e tolerância a altas temperaturas. Diga-se de passagem, em setembro deste ano, os termômetros da região pantaneira registraram a sensação térmica de 48 graus. A ovelha pantaneira ela é muito adaptada à seca do Pantanal, porque ela come assim, algumas forrageiras que nenhuma outra espécie consome. Por exemplo, ela come joá, ela come broto de ariticum, come malva. Embora a gente observou que algumas linhagens de Nelore adaptadas, numa situação de seca extrema, onde, por exemplo, só predomina em algumas áreas a malva, que é pouco consumida, eles começam a consumir também como emergência. Apesar de não ser muito exigente, o gado Nelore precisa de um olhar mais minucioso. Nesse período, a linhagem Lengruber mostrou potencial de adaptação surpreendente na região. Alvo de pesquisas da Embrapa Pantanal, tem garantido bom desempenho em um cenário de escassez. A rusticidade desses animais, são animais adaptados a essas situações de calor, de endoparasitas, de ectoparasitas, e isso é importante numa região tropical como é a nossa. Já são 8 anos de trabalho com o Nelore Lengruber na Embrapa Pantanal. E em todo esse tempo de análise e desenvolvimento da linhagem, faça chuva ou faça sol, em sua maioria, os resultados agradam. É um animal rústico e essa rusticidade está sendo colocada à prova principalmente em anos como esse, que foram extremamente secos, com contrastes enormes de temperatura, seca, dificuldades alimentares, e eles estão dando um desempenho bastante satisfatório no nosso núcleo de seleção de Nelore no Pantanal. E até que o volume das chuvas volte a crescer, a rusticidade desses animais é a garantia da sobrevivência na seca pantaneira. É direto do Pantanal sul-mato-grossense que eu encerro essa reportagem. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, é importante lembrar que essa reportagem especial aí foi gravada no período da seca, que ocorreu no Pantanal, mas a situação por lá já mudou e desde o fim da estiagem em novembro, as coisas por lá já são diferentes, graças a Deus. Bom, a gente troca de assunto agora, vamos falar de milho. A gente começa o assunto falando das cotações do milho na B3. Se acompanha comigo aí em casa, nos contratos para janeiro de 2022, R$ 92,21 a saca, queda de 0,38%. Nos contratos para março de 2022, R$ 96,76 a saca, queda de 0,05%. Nos contratos para maio de 2022, R$ 92,61, alta de 0,18%. E nos contratos para julho de 2022, R$ 87,60, queda de 0,74%. E você acompanha comigo agora mais cotações do milho em algumas regiões do Brasil. Bom, agora é hora de falarmos sobre a previsão do tempo para esta quinta-feira, é hora do agroclima. A Renata Ferreira está chegando aí trazendo informações para a gente e ela volta a falar sobre a região do Nordeste, que corre o risco de sofrer com alagamentos e deslizamentos de terra mediante as fortes chuvas, principalmente no sul da Bahia. Acompanhe os detalhes. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos. Hoje aqui no Agroclima, o destaque é a chuva mais intensa sobre áreas do Nordeste brasileiro. É que a previsão do tempo até este sábado é de muita chuva, principalmente no sul da Bahia. E atenção a risco de alagamentos, inundações e desastres associado a novos deslizamentos de terra em costas, além de transbordamento de rios.
E a chuvarada também atinge os estados do Maranhão e sul do Piauí. Já o Ceará e Sergipe, previsão de algumas pancadas passageiras com baixos volumes de chuva. E por falar em chuva intensa, olha só, no Sudeste, hoje ela aumenta em Minas Gerais, também São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Há condições de tempestades severas, ventania e até eventual queda de granizo, isso tudo por conta da passagem de uma frente fria. Mas na véspera e Natal é o norte de Minas Gerais aí que recebe altos volumes de chuva com risco de transbordamento e alagamentos em áreas que estão sensíveis e ainda não se recuperaram aí da última chuvarada. E a chuva também vem forte no norte brasileiro, com temporais também por conta da umidade. Os estados aí do Tocantins e sul do Pará estão na rota dos maiores volumes de chuva. No centro-oeste, a influência de calor e umidade geram condições de temporais isolados em Goiás, também Distrito Federal. Em Mato Grosso, céu nublado com chuva a qualquer momento e poucos períodos de insolação. Já em Mato Grosso do Sul, trovoadas isoladas e tempo firme no sul do estado. E a previsão para chuva na região sul fica mesmo para o mês de janeiro, principalmente sobre o Paraná e Santa Catarina. Mas olha só, no Rio Grande do Sul, os produtores ainda devem enfrentar um longo período de estiagem com altíssimas temperaturas. Adriano, é com você. Obrigado, Renata. Vamos falar agora sobre as ações para o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago. Você confere comigo aí em casa, está aqui no meu telão para você acompanhar com a gente. Nos contratos para março de 2022, $6,03, o valor do bushel, alta de 0,08%. Nos contratos para maio de 2022, $6,04 mais 4, alta de 0,08%. Nos contratos para julho de 2022, $6,03 mais 2, alta de 0,12%. E nos contratos para setembro de 2022, $5,70 mais 4 o bushel, queda de 0,04%. Bom, e tem mais um intervalo comercial chegando por aí. No próximo bloco você vai acompanhar com a gente aqui a terceira parte da entrevista com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, concedida exclusivamente aqui para o Canal do Boi. Volto já. Bom, a ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, vai deixar o cargo no início do ano que vem para disputar uma eleição, uma vaga, na eleição de Senado aqui pelo Mato Grosso do Sul. A decisão foi anunciada com exclusividade ao Canal do Boi durante uma entrevista concedida em Brasília. E desde o início da semana a gente está apresentando aqui a entrevista da ministra, que já tratou de exportações, novos mercados, meio ambiente, infraestrutura. E você acompanha com a gente agora a terceira e última parte da entrevista concedida à repórter Berenice Leite. A China anunciou recentemente que vai aumentar o imposto de importação da carne suína. Como que o Brasil recebe essa notícia? Vai impactar? 2%, é claro que vai impactar, mas isso... A China passou por um momento, nesses últimos 3 anos, com a atividade de produção de suínos muito difícil, porque tiveram lá a peste suína africana, que dizimou o rebanho chinês. E agora, com a recomposição desse rebanho, eles estão colocando a carne do mercado interno à venda. Então, não é uma coisa que ninguém gosta de pagar imposto, mas eu acho que a carne brasileira continua sendo muito competitiva, a carne suína, e agora é fazer conta e continuar exportando, porque é um mercado importante para esse segmento das nossas proteínas. Ministra, agora uma pergunta que muita gente quer saber, é sobre o ano que vem, corrida eleitoral. A senhora será candidata a qual cargo? Conta tudo pra gente. Eu não sabia que o Canal do Boi queria saber isso, mas eu sou deputada federal, estou licenciada do cargo desde o início desse mandato. Eu tenho tem a legislação eleitoral, que eu preciso sair do Ministério, a data acho que é 2 de abril, e eu vou realmente deixar o Ministério da Agricultura para concorrer no meu estado, no Mato Grosso do Sul. Eu sou pré-candidata ao Senado Federal. Muito bem. Com relação às chuvas no Nordeste, o Ministério da Agricultura está monitorando isso? Esse excesso de chuvas pode, de certa forma, atrapalhar a produção na região?
Olha, o excesso de chuva, quando você tem aí inundações, geralmente eles são nas cidades. Tá? No campo, né, pode atrapalhar sim, mas atrapalha mais aqueles pequenos produtores que estão na beira dos córregos, rios, enfim, dos cursos d'água. A gente tem acompanhado. Nós temos hoje o IMET aqui, que nós trabalhamos e colocamos muitos recursos para que o IMET pudesse ser um orientador aí do que é que nós vamos ter de chuvas, excesso, falta, enfim. Principalmente na Bahia, né? Eu sei, na Bahia, porque nós tivemos lá inundações, mas a gente não tem aí nenhum problema nas áreas de produção maior. Sim, nas áreas dos pequenos agricultores que fornecem ali verduras, enfim, nos cinturões das cidades. A gente vem acompanhando, monitorando através das nossas superintendências de agricultura, enfim, do nosso INCRA, de todas as instituições que são ligadas ao Ministério da Agricultura e que têm trazido aí as informações, e a gente tem procurado atender via Banco do Brasil, via seguro, enfim, o que é que pode ser feito para ajudar essas pessoas que estão aí passando por dificuldades por causa desse excesso de chuva. Nós estamos preocupados também com a falta de chuva no oeste do Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, no vale lá do Rio, acho que Jacuí. Enfim, a gente tem monitorado tanto o excesso quanto a falta de chuva por todo o Brasil. Muito bem, ministra, muito obrigada mais uma vez pelo Berenice. espaço dedicado. E eu deixo o espaço agora para que a senhora deixe uma mensagem ao público do Canal do Boi, aos produtores que acompanham o trabalho do Ministério da Agricultura. Eu quero desejar a todos vocês boas festas, bom Natal, um ótimo 2022. Nós tivemos aí esse 1 ano e meio aí de pandemia, né, que nos deixou afastados aí dos amigos, mas que o produtor rural foi guerreiro, trabalhou, produziu, abasteceu, fez com que o Brasil fizesse a nossa balança comercial ser positiva por conta da agropecuária brasileira. Então, um agradecimento especial a todos vocês e que o ano de 2022 seja um ano de muita esperança e de boa safra para todos nós. Obrigada. De Brasília, Berenice Leite. Bom, o assunto por aqui agora é o café e a gente começa trazendo as informações para você, trazendo também as ações para o mercado futuro do café arábica na Bolsa de Nova York. Nos contratos para março de 2022, $2,30 mais 60 a libra peso, queda de 0,26%, de 1,26%. Nos contratos para maio de 2022, $2,30 mais 50 a libra peso, queda também de 1,24%. Nos contratos para julho de 2022, $2,29 mais 70, continua a queda de 1,26%. E nos contratos para setembro de 2022, $2,28 mais 60, queda de 1,31%. Você acompanha agora outras cotações do café. Você acompanha comigo agora informações sobre o mercado futuro do café na Bolsa de Londres. Nos contratos para janeiro de 2022, $2.457 a tonelada, alta de 0,45%. Nos contratos para março de 2022, $2.352 a tonelada, alta de 0,55%. Os contratos para maio de 2022, $2.298 a tonelada, alta de 0,17%. E nos contratos para julho de 2022, $2.280 a tonelada, queda de 0,13%. Você acompanha agora a cotação para o café arábica Conilon na região do Espírito Santo.
É hora de mais um intervalo comercial por aqui. Logo depois, no próximo bloco, você vai ter mais informações, ou vai ter informações sobre o selo Mais Integridade, um programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que reconhece as boas práticas. Daqui a pouco você tem todos os detalhes. Eu volto já. O Ministério da Agricultura está investindo em um programa de qualidade que visa reconhecer empresas públicas e privadas, órgãos e cooperativas a terem mais transparência na forma de atuar junto ao mercado e clientes. Uma portaria que institui o selo Mais Integridade prevê a premiação de quem aplica boas práticas no meio rural. Os detalhes estão na reportagem do José Cunha. O selo Agro Mais Integridade foi instituído pelo Ministério da Agricultura no dia 12 de dezembro de 2018, com o objetivo de fomentar, reconhecer e premiar práticas realizadas por empresas do agronegócio, com visão na responsabilidade social, sustentabilidade, ética e ainda o empenho para a mitigação de práticas de fraude, suborno e corrupção. Para a gente entender um pouco mais sobre o assunto, a advogada Ana Carolina Lamy vai explicar para a gente os propósitos do selo. O propósito do selo, e todos os selos que foram instituídos por órgãos do governo federal, eles têm a intenção de provocar as organizações a buscarem processos mais padronizados que possam garantir uma estrutura mais transparente. E o aumento da transparência na gestão de uma organização auxilia o controle externo por meio dos órgãos que nós conhecemos, por exemplo, os próprios ministérios, as controladorias e os tribunais. E, ao fazer isso, ele também está fomentando a economia, porque tendo processos mais transparentes, as organizações brasileiras se tornam mais atraentes para empresas estrangeiras que queiram eventualmente ter negócios com empresas que estão no Brasil. Ela também falou sobre os requisitos necessários para aqueles que desejam fazer parte do programa e ainda sobre as normas que regulam os programas de integridade no Brasil. Os requisitos, eles estão previstos no manual. O próprio Ministério da Agricultura, o próprio MAPA, ele traz alguns parâmetros que vão ser considerados por ele para avaliar o grau de integridade de uma organização do setor do agronegócio que a torne apta a obter o selo. Então, a primeira fonte para as empresas que têm o interesse em buscar essa certificação é olhar os requisitos que o MAPA estabelece lá no seu site e que estão, por sua vez, inspirados em algumas normas que regulam como que programas de integridade devem ser estabelecidos em organizações. Aqui no Brasil, principalmente um decreto específico que regulamentou a lei anticorrupção. Esse decreto ele é de 2015 e ele estabelece qual é o passo a passo que uma organização tem que estruturar dentro do seu negócio para que se possa dizer que ela tem um programa de conformidade ou um programa de integridade. Então, inicia pela análise de riscos, passando pelo compromisso da diretoria, que é extremamente importante, adentrando na criação de documentos, políticas e outras normas internas que vão ser utilizadas para padronização de processos que vão promover essa transparência almejada, treinamento de todo o time da empresa para dar visibilidade às pessoas e conseguir mudar o setup dessa organização. E, claro, esse processo ele é repetício, ele vai sendo repetido progressivamente com a promoção do reforço constante e da conscientização e sensibilização constante das pessoas que estão na organização quanto à importância de se terem algumas ações ou algumas medidas que são ideais, não necessariamente para cumprir normas, mas sim para que ela tenha mais transparência e mais sustentabilidade, que esse é o principal propósito de se ter um programa de integridade. O valor agregado pelo selo pode representar para a empresa uma expansão no rumo dos negócios,
com a abertura da possibilidade de negociação com grandes empresas que buscam esse tipo de referência. Do ponto de vista reputacional, a empresa fica muito bem cotada perante o poder público e os órgãos que vão fiscalizar a operação dela e também perante potenciais parceiros de negócio e clientes. Então, ao fazer isso, a empresa ela promove uma expansão do potencial de portfólio dela. Ela vai ter uma capacidade melhor de dialogar com grandes empresas e multinacionais, por exemplo, que vão exigir esse tipo de standard para negociação. Além do que, na hipótese de uma fiscalização, ela vai ter muito mais documentação e uma estrutura muito mais organizada para dialogar com o órgão que está realizando essa fiscalização. Então, agrega valor à medida em que ela auxilia na organização interna da empresa, ao mesmo tempo em que ela faz com que essa empresa se torne mais atraente para parceiros de negócio, para principalmente clientes que possam ingressar no portfólio dela. E para finalizar, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou com a gente sobre a importância do selo Integridade. Veja o que ela disse. Olha, é um programa que informa o produtor rural, mas também informa as pessoas na cidade. Então eu acho, e ele traz, o AgroSaber, ele traz informações corretas que às vezes as pessoas não têm. Então eu acho um programa interessante e inteligente. Bom, tá aí. Essas eram as informações que a gente tinha nesta edição da Agricultura BR. Eu lembro que amanhã você acompanha uma programação especial aqui. Fabiano Reis vai estar trazendo para você as informações nesta edição especial amanhã. Então eu estou desejando aí a todos um ótimo Natal. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.